Na verdade, essa é uma história, um resumo da minha história com o Bidort. Eu trabalhava no hospital, cuidava de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Desde a faculdade eu gostava de situações de urgência, né? Ia para o serviço de hemodiálise, passava as férias lá. Eu gostava dessa coisa da urgência, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui em Ribeirão Preto, que eu fui fazer cardiologia, eu também ficava na urgência, né? Passei em concurso público, trabalhava na urgência. E então eu via sempre aquela situação do final, né? O paciente muito grave, já com lesão, com destruição, já num quadro muito grave. E começou a me incomodar aquele monte de efeitos colaterais que a gente acabava pilotando. Gostei muito de ver essa palestra da Bel, que abre os horizontes para a gente encontrar dentro da alopatia o que seria benéfico. É o que eu consigo hoje com o Bidort. Então, encontrar o Bidort me trouxe uma assertividade terapêutica muito grande. Porque para sair dos efeitos colaterais, eu fui fazer esse caminho aí, procurei a prática ortomolecular, fui fazer acupuntura, aprendi com o Vitor Matos um pouco de medicina quântica, medicina funcional, fui com a Lucy lá para os Estados Unidos fazer 2 módulos, fui ali com a Clarissa fazer medicina integrativa, mas isso tudo nada mais é que medicina, né, gente? O que a gente quer? Cuidar do paciente de uma maneira igual a Minami trouxe aí, chegar até ao ponto de entender espiritualmente aquele processo, intervir de uma maneira assertiva nesse processo, né? E o Bidort apoia em todos esses momentos. Então, era essa ferramenta, essa propedêutica médica não invasiva, descoberta e patenteada pelo professor Omura, baseada no fenômeno de alteração da força muscular pela ressonância de duas substâncias idênticas. Eu tenho, por hábito, ser muito brincalhona e às vezes essas coisas de fazer bidort no consultório fica parecendo bruxaria. E é ciência, a gente tem tudo isso publicado, patenteado, enfim. E eu faço muita questão de colocar essa percepção sensória na mão do paciente. Então, eu abro o anel do paciente, ele apontando maçã com maçã, ele uma pera e uma maçã, para ele sentir a diferença, o que é o fenômeno de ressonância entre duas substâncias idênticas. Por isso que eu consigo dosar uma série de parâmetros. E uma coisa que eu acho muito importante também da gente entender o fenômeno que a gente trabalha, desde que existe vida neste planeta, a gente dá conta de uma força centrífuga fenomenal. A gente gira no planeta. O planeta gira em torno dele mesmo e gira em torno do Sol. Então, a gente está submetido a essa força centrífuga, que não tem ninguém sedentário. Todo mundo viajando aqui 30 quilômetros por segundo. Tem noção? Não existe ninguém sedentário aqui. A gente está o tempo todo lutando contra essa entropia. A gente está perdendo elétrons o tempo todo. Faz parte do processo evolutivo lidar com esta perda de elétrons. Então, evolutivamente, a gente aprendeu a tirar proveito do estresse oxidativo, só que ele tem que ter uma margem. Além de uma certa margem, ele fica ruim. Para eu abrir o DNA, eu preciso de um certo estresse oxidativo. Para eu matar o micro-organismo, eu preciso de um certo estresse oxidativo. E é justamente quando essa alteração da polaridade, quando eu perco muito elétrons ali, quando acontece uma alteração além
daquele movimento dinâmico, uma estabilidade dinâmica que a gente tem, é que a gente consegue medir pelo Bidort. Esse local que perde elétrons e que vira um campo parasitário, dependendo do autor que a gente estuda, ele tem essa mudança de carga é o suficiente para sinalizar o sistema imunológico, para liberar citocinas, né? Muda o pH local, atrai micro-organismos, atrai metais tóxicos. Então, o que a gente faz com o Oring Test é justamente isso. A gente identifica fatores que alteram a fisiologia, a gente identifica tendências metabólicas, a gente identifica possibilidades terapêuticas. Aí fica muito, muito gostoso entrar, igual o doutor Gilberto colocou muito lindamente aquela imagem, a gente fazer aquele movimento dos campos interagindo e a gente oferecer para aquele sistema, para aquela fisiologia, uma possibilidade de mudança. Olha que lindo! Olha até onde a gente chega com o Oring Test. Do 10 a menos 3, né? Do grama, que seria o miligrama, até 10 a menos 24 do grama. Por isso que ontem eu estava falando da avaliação de uma maneira mais fácil para a medicina convencional, em miligrama, que a gente está mais perto da matéria. Em octograma, eu estou mais perto do átomo, né? E aí fica, às vezes, um pouco mais difícil da gente ter estabilidade do anel e precisa de mais precisão. Mas a gente consegue fazer maravilhas com essa técnica, a gente vai treinando. Nós temos as lâminas com diversos elementos e biomarcadores. A gente faz avaliação indireta, né? A gente usa essa haste de metal, os vários parâmetros com as várias dosagens, né? E com esse fenômeno de ressonância entre duas substâncias idênticas, a gente vai poder passear por isso. Igual a Bel passou. Eu avaliei neurotransmissor, eu vi citrulina, né? Eu vi HIV, infecção, que pode estar subclínica, quer dizer o quê? Que ainda não consegue ser visto naquela faixa convencional. A gente consegue ver. A gente já vê a tendência metabólica daquilo que está acontecendo com o Oring Test, por ser muito sensível. A gente também consegue fazer o teste virtual, avaliar sinergismos, antagonismos e efeitos colaterais. E isso acontece, a gente tem efeito colateral com Confrei, por exemplo. Tem algumas pessoas que não dão conta de Confrei. Nós temos uma amiga no grupo que não dá conta de café, ela não tem a P450 e que digere o café, ela fica doida, fica acordada. Enfim, isso tudo a gente acha com o Oring Test. Sim, indica tratamento? Sim. Se vai ser sinérgico, se vai ser antagônico? Sim, porque qualquer processo terapêutico é igual pular corda. Se nós somos frequência, nós somos onda, igual naquele movimento que o Gilberto mostrou. Se eu estou coerente, as ondas são, né, sinoidais, bacanas, arredondadas. Se eu não estou coerente, eu tenho espículas. Então, se eu entendo que quando eu estou doente, eu estou uma espícula doida, para eu entrar num processo terapêutico aí, eu preciso saber a hora de eu entrar nessa história. Porque senão eu mais vou atrapalhar do que ajudar. Menos é mais e não ter muita pressa ajuda muito. Eu apresentei esse caso junto com o grupo do Bidort, lá na Sérvia, em 2014. Eu tinha pouco tempo que eu estava fazendo o Bidort, eu já tinha as lâminas e... Porque também não faz sentido a gente fazer um curso e não colocar ele em prática. Então, eu colocava em prática tudo que eu aprendia no ambulatório. Queria utilizar a técnica, porque a gente estuda tanta coisa e como é que faz? Tem que utilizar.
Então, essa moça, 44 anos, me procurou porque ela estava tendo crises hipertensivas muito graves, assim, muito sintomáticas, e ela ia para o pronto atendimento do hospital com dor torácica, uma certa dificuldade respiratória, que parecia que era dor, parecia que não era, e cefaleia. Desde outubro que ela estava tendo crises de enxaqueca. Chegava no pronto atendimento, ela estava com 20/14 de pressão. Na vida pessoal, muitos problemas, diminuição de libido, medo excessivo. Ela tinha tido uma gestação de gêmeos, ela ficou uns 8 meses, né? Foi uma fertilização, e ela ficou 8 meses de cama para essas crianças nascerem, então foi muito difícil a gestação. E estava tendo crises de candidíase e o sono estava terrível, porque ela já ia dormir com medo de passar mal. Na história familiar, tinha o pai que faleceu com AVC, hipertensão na família, diabetes e uma tia com câncer de mama. Pelo exame clínico convencional, eu achei isso daí. Ela tinha um índice de massa corpórea normal, pela impedância, ela tinha uma porcentagem de gordura um pouco acima do normal para ela, ausculta pulmonar e cardíaca sem nenhum problema, não tinha sopros. E sentada no braço esquerdo, ela estava com 190 por 120 de frequência, de pressão arterial. Mas não estava com sintoma, não. Ela ia com esses níveis de madrugada com sintoma. Se eu fosse ficar só com a medicina convencional, eu ia ficar parada aí, né? Fazer, bom, o que eu vou fazer, né? Eu ia partir para aquela investigação, mas como eu já fazia o Oring teste, eu fiz o mapeamento dela nas mãos, e ela tinha área negativa no diafragma, no cérebro, na tireoide, e todos os comemorativos. Intoxicação por metais, fungos, bactérias, vírus, ela estava, né? Quer dizer, não tinha ela, né? Tinha uma coleção que habitava totalmente desequilibrada. E a proposta foi fazer uma desintoxicação com esse aparelho, que é um aparelho nacional, e fizemos uma seleção de medicamentos químicos e medicamentos frequenciais. Tudo isso guiado pelo Bidort. Eu uso muito esses florais que são nacionais, florais desse laboratório, e faço uma combinação com eles dentro da orientação do Oring Teste. Colocamos ela em tratamento de acupuntura também com um outro colega, que na época não tinha feito curso de acupuntura ainda. E, na verdade, pelo Oring Teste, a gente conseguiu fazer esse desenho. Vai fazer a desintoxicação ou detoxificação, essa limpeza física, fásica, com o aparelho. Vamos organizar esse fluxo de energia, essa harmonização elétrica com a acupuntura, e em casa continua fazendo uso dos florais. Beleza. Na época, os convênios não autorizavam solicitação de exames por médicos não credenciados. E aí, essa menina foi com um colega convencional e ele viu esse exame, ecocardiograma. Aqui a gente tem a fração de ejeção aqui, 0,41. Ele virou para ela e falou assim, olha, isso daqui não é bom, né? Que é esse laudo aqui, o seu coração já está com uma dilatação, uma hipertrofia, tem um pedaço que não está batendo direito, é muito grave o que você tem, e a gente vai ter que progredir com os exames. Só que o Oring Teste, ele consegue me mostrar a tendência de mudança. Esse contínuo da saúde para a doença, a gente consegue perceber direitinho com o Bidort. Falei assim para ela, olha, nós estamos fazendo, né, o atendimento 2 vezes por semana, estamos calibrando os florais, fazendo a desintoxicação, aqui está uma rota bacana. Mas eu estou com medo. Então, ela prosseguiu e fez
a cintilografia. Aqui, para vocês verem, ela tinha uma proteinúria muito discreta, a homocisteína também levemente alterada, e a insulina, quer dizer, estava com uma dieta hiperglicêmica, 24 de insulina, era muito ruim. Mas não era uma coisa tão violenta, não estava vindo há tanto tempo evoluindo assim. Quando o colega viu aquele ecocardiograma, passou essas medicações convencionais. O Micardes, que é um bloqueador do receptor da angiotensina 2, o Carvedilate, que é um bloqueador, um beta-bloqueador, e a espironolactona, que é um diurético poupador de potássio. E eu lá, pilotando esse monte de floral, fazendo RAIF, acupuntura, e a pressão foi melhorando. E eu falando para ela, calma, nós estamos corrigindo rota, calma. Mas ela foi fazer a cintilografia, andou na esteira, pressão chegou a 22/11, aqui, chegou na frequência cardíaca que precisava chegar, e o que aconteceu? Tinha uma área de isquemia correspondente ao território da circunflexa ou da coronária direita, que é justamente esse negócio da área negativa aqui na base, no diafragma, né? Assim, é por isso. Miocárdio viável, na parte mais importante, que é a parede anterior do coração, e aqui, pela cintilografia, a fração de ejeção estava até menor. Aí que o colega desesperou mesmo, falou assim, nossa, agora você tem insuficiência cardíaca, acabou sua vida, você é cardiopata, acabou, seu coração acabou. E eu falando o contrário para ela, às vezes é complexo isso. E ele pediu angiotomografia para ver o que estava entupido lá, porque isso daí era, né, algum entupimento. Aí eu falei, não, vamos continuar fazendo aqui, você vai autorizar o exame, você vai ver que isso vai mudar. Realmente, no meio de fevereiro, autorizou para fazer o exame, ela fez, e o exame já veio totalmente diferente, confirmando o que eu via lá no Oring Test. Uma idade coronária menor do que a idade cronológica dela, a fração de ejeção já normalizada no meio de fevereiro, quer dizer, praticamente um mês de tratamento, 4 semanas de tratamento, e não tinha nenhuma lesão de coronária. Tá. 5 meses depois do tratamento, a gente repetiu o eco no mesmo lugar, a fração de ejeção normalizou, tudo normalizou, o tamanho do átrio normalizou, o ventrículo normalizou, o exame não tinha alteração. Em janeiro e maio. Então, o que a gente precisa entender? Né? Que a gente pode intervir? Sim, pode. E achar as melhores combinações. O que a gente tem dentro das práticas integrativas é tudo isso. Eu posso fazer massagem, posso fazer reiki, eu posso fazer uma intervenção espiritual, eu posso usar floral, eu posso usar aroma, desde que eles sejam sinérgicos. Porque até uma crença pode me levar para trás, eu estou sendo punido. Ou eu usar um floral e me levar para frente. Tanto faz. A Miriam, hoje cedo, falando da qualidade de vida que um paciente procura, né? Às vezes não conseguir colocar um chinelo, é o fim do mundo. Gente, é difícil aceitar isso. Um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, ele fica assim, inchado. Barriga inchada, pulmão inchado, perna inchada, tudo inchado, tudo. Intestino inchado, não absorve comprimido, aí tá tudo inchado. E o pior, não importa da onde, acaba assim. Todas as cardiopatias acabam assim. Vira essa carniça. E se a gente, com o Oring Test, começa a cuidar, por exemplo, de clamídia, com Bitermelo pega a clamídia, ó, bonito. Larinha, querida, para te avisar que você tem 2 minutos, tá bom?
2 minutos. Obrigada, Rita. Por feromonas, a gente acaba com aquele oxiflower em gel. A Helicobacter, a gente acaba com gengibre, né? Então, se a gente souber identificar que tem esse processo, a gente sabe identificar como acabar com eles. Esse paciente, eu vou passar bem rapidamente, um paciente que teve um infarto em 97, ele me procurou em 2012, ele já tinha um marca-passo, estava evoluindo com uma insuficiência grave, classe funcional 3 para 4, quer dizer, ele ficava inchado e muito inchado. Inchado em casa e muito inchado no hospital. Ele tinha essa dificuldade toda, porque o coração tinha perdido a força por conta do infarto. Estava com um tratamento convencional otimizado. Beta-bloqueador, losartano, né, que é o bloqueador do receptor, diurético em altas doses de digoxina, e mesmo assim, ainda que não melhorava. E eu fui testando com o Ring Test a introdução desses florais. E o que aconteceu? Ele, em 2014, me procurou que tinha melhorado o edema, estava sem falta de ar e tinha voltado à rotina de viver sem auxílio. Ainda que, ou apesar de ter uma fração de ejeção de 26%, até pior do que a anterior, de 2012. Então, em 2019, eu encontrei com a neta. Então, eu encontrei com esse paciente pessoalmente em 2012, já era para ele ter morrido, que normalmente ICC nesse grau 3 para 4 dura 5 anos, em média. Em 2019, eu encontrei com a neta e ela me falou que ele estava vivo, não só vivo, mas com autonomia e autocuidado sem auxílio. Isso não tem preço. Isso é a nossa medicina integrativa, gente, que atua, é tudo mão dupla, na epigenética, na bioquímica, na fisiologia e na psicologia. Se eu consigo fazer uma pausa, igual eu fiz com o Gilberto, eu mudo a minha fisiologia, eu mudo minha bioquímica, minha expressão genética. A gente está sempre trocando matéria, energia, o tempo todo. E o Oring Test é isso. Ele vai me ajudar a escolher a antroposofia, a dose do ozônio, quais cartões do RAIF, tudo, tudo. Como que a gente vai pular a corda? E a prática integrativa diminui custos e acelera resultados. E eu não podia deixar de ter a minha expressão de gratidão à doutora Sumie Iwasa, que me ensinou que a medicina é a arte de validar a intuição. É isso, gente. Desculpa aí passar o tempo, viu?